Bom, então dando continuidade no vídeo, agora vamos só relembrar o conceito do teorema de transporte de Reynolds. Tá? Para isso, vamos utilizar a nomenclatura do White. Então, seja uma determinada grandeza B, essa grandeza pode ser qualquer grandeza do fluido, tá? Energia, quantidade de movimento, etc. E seja, vamos chamar de beta, nada mais do que dB/dm, a grandeza intensiva correspondente. Lembrando, lá de termo, né? Então B aqui seria uma grandeza extensiva, ou seja, depende da quantidade total de massa que está sob análise, e aqui uma grandeza intensiva, que independe da quantidade de massa, por isso que ela é definida como sendo o diferencial da nossa grandeza B em relação à massa. Bom, pensando nisso, nós podemos escrever que a quantidade dessa grandeza B em um volume de controle é dada pela integral no volume de controle de beta ρ dV, ou seja, da grandeza intensiva multiplicado pela massa específica vezes um diferencial de volume. Tá? De novo aqui, para reforçar, beta é igual a dB/dm. Considerando isso, nós podemos escrever o teorema de transporte de Reynolds como sendo a taxa de variação da grandeza B em um sistema é igual à taxa de variação da integral no volume de controle de beta ρ dV. Lembrando, esse Vzinho cortado aqui indica volume, onde essa integral nada mais é do que a quantidade B no volume de controle mais o fluxo líquido através da superfície de controle de beta ρ VNDA, onde aqui V seria a velocidade na qual essa grandeza B está sendo transportada através da fronteira da superfície da superfície de controle, né, ou fronteira do volume de controle, tá? Integrado ao longo de toda a área, toda a superfície de controle, e o subíndice N aqui está nos dizendo que quem efetivamente faz esse transporte é a componente da velocidade que atua na direção normal à área, tá? Ou ao elemento de área em questão sobre a análise. Então, isso é de uma forma bem simples, tá? Só relembrando a ideia do teorema de transporte de Reynolds. E para que serve o teorema de transporte de Reynolds? Qual que é a utilidade do teorema de transporte de Reynolds? Nós vamos utilizar ele simplesmente para transformar as nossas equações básicas formuladas para um sistema fechado em equações formuladas para um volume de controle.
Então, basicamente é isso que nós vamos fazer numa primeira etapa, tá? Relembrando ainda mecânica dos fluidos 1. Como próximo passo, tendo lembrado isso, nós podemos começar a falar sobre a análise diferencial. Então, se no vídeo anterior nós comentamos sobre as formas de se analisar, tá? O escoamento de um fluido, e dentro delas estava a análise integral, está diretamente relacionada com isso daqui, a análise dimensional, que é com base em estudo experimental, e a análise diferencial. Se nós excluirmos a análise dimensional, pensarmos só em métodos teóricos, tá? Estaríamos trabalhando com análise integral e análise diferencial. Na análise integral, nós procuramos uma estimativa dos efeitos globais do fluxo de massa, tá? Força induzida, energia, seja o que for, em uma região finita, ou seja, esse volume de controle vai ser uma região finita no espaço no qual estamos fazendo a análise. Por outro lado, quando a gente vai para a análise diferencial, nós passamos a procurar os detalhes do escoamento, ponto a ponto, analisando uma região infinitesimal do mesmo. Então, o que nós vamos fazer é simplesmente aplicar as 4 leis básicas de conservação a um volume de controle infinitesimal ou a um sistema infinitesimal, tá, de fluido. Os dois vão fornecer exatamente os mesmos resultados. E esses resultados são simplesmente as equações diferenciais para o movimento do fluido. Então, colocando quais são as equações. Conservação da massa pode ser escrita simplesmente como dm/dt para um sistema fechado é igual a zero. Vamos chamar essa daqui de equação 1. Relação para a quantidade de movimento. Linear. Nada mais é do que a segunda lei de Newton, então nós podemos dizer que força é igual a massa vezes aceleração, ou seja, força
é igual a m dv dt, onde v aqui corresponde à velocidade, tá? Que, vamos falar que a força também é uma grandeza vetorial. Então, força é igual a d dt de mv. Ou seja, simplesmente taxa de variação temporal da quantidade de movimento. Vou chamar isso de uma equação 2. Uma relação para a quantidade de movimento angular Bom, mas no vídeo passado eu falei que nós trabalharíamos com quantidade de movimento linear. Sim, isso vai acontecer lá na dedução das equações de Navier-Stokes. Nós explicamos isso daqui, tá? O porquê que nós vamos trabalhar somente com quantidade de movimento linear no caso da análise diferencial. E aí nós podemos colocar aqui m nada mais é do que dh dt, onde h é simplesmente o somatório de r vetorial v multiplica m. E por último, a equação da energia. Delta Q menos delta W igual a DI. Alternativamente, nós podemos escrever em termos de taxa como Q ponto menos W ponto igual a DI dt. Lembrando que aqui colocamos em termos de delta, por não se tratar de uma propriedade, tá? Então, diferencial inexato para tratar de quantidades ou grandezas que não são propriedades do fluido, diferencial exato para tratar com uma propriedade do fluido. E chamar isso de equação 4. Então, essas são as 4 equações que nós vamos trabalhar nessa fase inicial do curso, tá? Basicamente, o que nós vamos fazer para cada uma delas seria, partindo dessa equação escrita para um sistema fechado, transformar essa equação na equação para um volume de controle. Tá? Então, chegando na equação de volume de controle, nós estamos chegando na equação para um método integral. E aí depois, partindo dessa equação do método integral, nós vamos chegar na equação diferencial. Tá? Então, isso daqui é só a primeira parte do nosso conteúdo relativo à análise integral. Antes de fazer isso, porém, nós vamos só relembrar o conceito de aceleração ou campo de aceleração de um fluido. Isso eu vou fazer no próximo vídeo para ficar de novo vídeos curtos. Muito obrigado.